Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Que diz o seguinte, achou aí? Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. O que diz a sua Bíblia aí, meus irmãos? O que diz a sua Bíblia? Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. E eu quero me deter com vocês em um versículo. Eu não quero entrar na parte histórica dessa carta que João escreve, ditada por Jesus. Eu não quero entrar na parte do contexto da cidade, até mesmo porque levaria um certo tempo. Mas eu quero me deter numa frase, que está aqui no verso 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu entusiasmo. Você abandonou a sua paixão. Você abandonou a sua vibração. Você abandonou a sua vontade. Você abandonou a maneira que você era lá atrás. Você deixou de lado a maneira que você me servia. E meus irmãos, o que eu quero falar com vocês essa noite é algo que acontece muitas vezes conosco, em que servir a Deus se torna uma rotina. Servir a Deus se torna algo que faz como no dia a dia. Quem aqui, uma pergunta, escova os dentes? Só para saber. Você escova os dentes mesmo? Escova certo? Eu não sei se a minha dentista está aqui, mas ela, toda vez que eu vou lá, ela me ensina a escovar os dentes. E eu sempre faço errado, irmãos. Né? Você sempre tem pressa. Quem aqui gasta, né, os 15 minutos para escovar os dentes? Quem tem esse hábito? Não, 15 minutinhos, eu vou ficar 15 minutos em frente à pia, ler só na massagem. Meus irmãos, como você faz? Em 23 segundos, né? Acabou, joga água, lavou, está novo, não é assim? É assim, irmãos. Nós fazemos, achamos que estamos fazendo certo, fazemos de qualquer jeito, porém aquilo que era para trazer saúde para nós, acaba sendo algo que traz doença, porque fazemos da maneira errada. E quantas vezes nós não temos servido a Deus da maneira errada? Quantas vezes eu e você não temos feito de qualquer jeito? Quantas vezes eu e você não fazemos mais com aquela empolgação, com aquela paixão, com aquela vibração, com aquela vontade, com aquele desejo, com aquele empenho que fazíamos antes? Meus irmãos, Jesus, com 12 homens apaixonados, mudou o mundo. 12 homens apaixonados, 12 jovens apaixonados.
Eles mudaram o mundo, e por isso nós estamos aqui hoje. Imagine se toda essa multidão que está aqui nessa noite, apaixonada, querendo pregar o evangelho por onde vocês estiverem, o que pode acontecer na zona leste de São Paulo? O Senhor nos está chamando para uma revolução, meus irmãos, uma revolução do evangelho dele, para que algo novo possa acontecer neste bairro, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, algo novo possa acontecer. Sabe, meus irmãos, como as pessoas têm negociado a sua vida com Deus. Eu estava assistindo algumas reportagens essa semana sobre os cristãos na Ásia. Você vê, lá é o seguinte: se converteu é uma opção de ser excluído. Em alguns países, condenados à morte. Por quê? Porque aceitaram a Cristo. E nós temos o privilégio de sermos livres, de podermos servir a Deus da melhor maneira possível. E muitas vezes estamos trancados dentro de uma caixa, e falta o empenho, a paixão de falar de Jesus para o próximo, de falar do evangelho. Meus irmãos, nós não podemos viver de maneira rotineira o evangelho. Aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. Para eles era comum ser cristão. Para eles era comum ir à igreja. Para eles era comum se reunir. Para eles era comum cantar. Para eles era comum ouvir o pastor. Para eles tudo se tornou comum. Tudo se tornou comum. Tanto faz ir como tanto faz não ir. Tanto faz estar na cela como tanto faz não estar na cela. Por quê? Porque é algo comum. Algo comum. Nós precisamos despertar em nossos corações a paixão de servir a Jesus Cristo. Você precisa ser mais... Meus irmãos, uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras. Faz ou não faz? Quem aqui já fez alguma loucura quando... Quem é casado, levanta a mão. Os casados. Fez loucura já quando você namorava? Faz ainda ou não? Agora não faz mais, né? Alguém falou lavo louça aí? A loucura que eu faço hoje é lavar louça no frio. Pastor Ludovico lava, né, pastor? Hoje eu não faço mais porque casei, estou bem. O casamento está estabilizado, está tudo bem, graças a Deus. Agora, quando você faz uma loucura e surpreende a sua esposa, ela não fica louca, ela não fica feliz, fica ou não fica? Meus irmãos, sabe o que está acontecendo com a gente? O que acontece? A gente acostuma a ser crente, a gente acostuma a vir para a igreja, a gente faz devocional de qualquer jeito porque tem que fazer, porque o pastor falou que tem que fazer devocional, deu até pão diário para mim, tem que ler lá, tem o plano de leitura, eu tenho que seguir, só sair da... É algo comum. Deus não fala mais, o Espírito Santo não te toca mais, porque tudo é comum, tudo é que nem assistir jogo do Corinthians, você já sabe que vai ganhar, não é verdade, irmãos? Eu não vou falar de futebol, porque futebol está sem graça para mim, podemos falar de outro assunto. E os São Paulinos, nós vamos ter um momento de oração depois no final. Guarde seu coração, irmãos. Comum. Qualquer jeito. Quando as coisas se tornam comum, aquilo que é sagrado se torna normal. Tem um exemplo na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 7. O exemplo de Uzá. 1 Crônicas 13, verso 7.
1 Crônicas, capítulo 13, verso 7, diz o seguinte. Nós vamos ler até o verso 10. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus no carroção novo, conduzido por quem que fala na sua Bíblia? Quando eu falar assim por quem, vocês falam alto, tá bom? Por quem? E Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Verso 10, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. A arca era algo normal para ele. Uzá cresceu diante da arca. Uzá brincava, esconde-esconde atrás da arca. Uzá estava acostumado com aquela imagem. A referência daquilo que era sagrado, daquela arca, havia se perdido para ele, porque aquilo para ele se tornou algo normal. Aquilo para ele se tornou algo do dia a dia. Sabe o móvel da sua casa? Sabe a estante? Sabe lá o móvelzinho onde você tem um negocinho em cima, um enfeite? Se tornou normal. E naquele momento, quando a arca caiu, que Uzá viu que a arca caiu, a arca era tão normal para ele que ele foi segurar ela. E a palavra fala no verso 10, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Meus irmãos, uma pergunta. Eu gosto muito de fazer perguntas, mas eu não gosto da resposta, eu gosto que você pense na resposta. Quando você vem para uma reunião como essa, quando você vem para cá, você vem como se estivesse indo para qualquer lugar. Você vem como estivesse indo, eu vou porque tem que ir, porque tem que mostrar que fui. Ou você vem para um lugar onde você sabe que Jesus está ali e Ele quer falar com você. A palavra dele fala que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele está. Meu irmão, Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está no meio desta congregação. Jesus está no meio desse auditório. Jesus está no meio dessa comunidade. E como que eu posso vir até diante de Jesus como se estivesse indo ao estádio de futebol, a um teatro? Eu tenho que estar diante de Jesus com o meu coração fervendo, pegando fogo, porque eu sei que Ele vai falar comigo, eu sei que Ele vai tocar na minha vida, eu sei que Ele vai me curar, que Ele vai trazer restauração sobre a minha casa. Nunca se coloque diante de Deus de qualquer jeito, mas tenha o seu coração aberto para ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Aquilo que Ele quer falar com você. Meus irmãos, quando nós estamos andando com Deus de maneira rotineira, acontece uma outra coisa. Eu ignoro aquilo que é importante e faço tudo do meu jeito. Exemplo de Caim e Abel. Eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 5, diz o seguinte: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, o que fala aí que ele trouxe? Das primícias, a melhor parte do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descraiu-lhe o semblante. Como você tem tratado aquilo que é importante? Como você tem tratado os valores? Como você tem tratado os valores ensinados? Os valores da tua família? Os valores inegociáveis de Deus na sua... Como você tem tratado com eles? Quando eu caminho de maneira rotineira e de qualquer jeito, o valor não é valor, porque aquilo não se torna importante e eu faço do mesmo jeito, do meu jeito, da minha maneira. Sabe outra coisa que acontece quando a gente está andando de maneira rotineira, quando a gente deixou o primeiro amor de lado? Sabe o que acontece? Nós ignoramos aquilo que a palavra, aquilo que Jesus nos diz.
Tem um exemplo na palavra. O exemplo de Hófni e Finéias. Registrado ali em 1 Samuel capítulo 2, 12 a 14 e verso 17. Aonde eles ignoravam, comiam, zombavam, não levavam a sério a oferta. Não estavam nem aí, porque tudo aquilo para eles era normal. Tudo aquilo para eles fazia parte. Não estavam nem aí. Eles ignoravam. Eles viviam uma vida sem experiência, uma vida vazia, uma vida de qualquer jeito. Eu nasci em berço evangélico. É marca de berço? Berço evangélico. Irmãos, nasci, como diz o pastor Ludovico, gato que nasce no forno não é bolo, né, pastor? Entendeu? Gato que nasce no forno não é bolo. Porque vai que ele pensa que é bolo. Não, vocês. Tudo bom? Vai pensando. Até o final vocês entendem. Irmãos, é necessário termos uma experiência com Jesus Cristo. É necessário uma experiência com Jesus Cristo. Todos nós temos que ter a nossa experiência. Filho de crente não é neto de Deus. Né? Meu pai é crente, eu sou neto. É necessário uma experiência. Sabe, meus irmãos, Hófni e Finéias ignoravam o que diz lá em Deuteronômio 18, verso 3, que fala o seguinte: quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida. E fala ali as porções que eles podiam receber. E eles não estavam nem aí para o que dizia. E Jesus fala para mim e para você: Ide para qualquer criatura, para toda criatura. Como você tem reagido a isso? Ao seu redor, quantas pessoas não conhecem Jesus? Ao seu redor, quantas pessoas estão morrendo? E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos assistindo de camarote e aplaudindo a morte, aplaudindo as pessoas morrendo. Muitas vezes somos consultores de autoajuda e de moral, de falar, porque você tem que... Nós não falamos do evangelho que transforma e restaura. Meus irmãos, o que vale as palavras de Jesus sobre a tua vida? Nós precisamos hoje deixar toda a arrogância de lado. Arrogância de de enxergar que precisamos mudar a nossa atitude. Porque você está aqui falando, não, está tudo bem, só assim mesmo. Não precisa, está tudo só assim mesmo. Que na realidade precisa mudar é minha esposa. Que na realidade precisa mudar é meu marido. É meus filhos, é meu líder. E meu líder precisa mudar, viu? Meu líder tinha que estar aqui hoje. Não veio, fariseu. Está lá assistindo o jogo. Não veio. Deus só fala com os presentes. Então Ele está falando com você. Vire para quem está do seu lado e fala assim, Deus está falando com você. Fala, querido, só falando você, querido, fala assim para ele. Sabe outra coisa que acontece quando a gente está de qualquer jeito na rotina? Aquilo que a gente ouve. Por exemplo, você ouve isso aqui, você sabe que é importante, mas você sabe que é, mas não coloca em prática. E aí aparece outra coisa, você já tira a atenção daquilo, põe atenção em outra coisa. Por quê? Porque aquilo que é importante não é importante. O que é importante é aquilo que vem depois. Displicência. Tem gente que está aqui, mas está pensando em casa, na janta. Já está mandando um WhatsApp para casa. Fala, esquenta a janta que daqui a pouco vai acabar aqui. Está quase acabando, falta 20 minutos. Tem
Tem gente postando no Facebook. Irmãos, pasmem. Tem gente postando no Facebook agora. Eu vou lançar um aparelho, vou vender só para a igreja. Bloqueador de celular para a igreja. Para ninguém ficar postando. Tem gente postando, mandando no WhatsApp. Mas eu estou no culto, porque eu vou falar aqui. Vou falar, irmãos. Posso abrir o coração para vocês? Posso abrir o coração, sim ou não? Vocês oram por mim depois? Se eu estou no culto, pastor pregando, de repente o WhatsApp treme, né? Que vocês estavam notando ali, aí você vai ver, é os grupos dos irmãos que estão no culto, comentando o assunto que está acontecendo fora. Eu fico, onde você está, querido? Irmãos, displicência. Presta atenção. Imagine o poder de todos nós aqui ouvirmos, comermos a palavra, pegarmos a essência dela e colocarmos em prática. Imagina o poder disso. Imagina o poder de todo mundo chegar na hora do louvor e adorar a Deus juntos. Imagina o poder disso. Ah, não, eu não gosto do louvor, eu gosto da palavra. Não gosto da palavra, gosto do louvor. Ah, não gosto de nada, irmão. Misericórdia. Fica em casa. Imagina o poder de todos nós unânimes, juntos, unidos, colocando essa palavra em prática. Imagina o poder de amanhã, hoje no problema que o Fábio vai ter aqui amanhã, se cada um de vocês trouxer um amigo para o culto. Você queria esse problema, Fábio? Oh. Imagina, irmãos. Nós precisamos mudar. E uma terceira atitude que a gente precisa mudar. Sabe o que é? Você sabe tudo o que tem que fazer. Você já sabe, você tem tudo marcado. Você sabe tudo, mas só que não faz. Sabe tudo. Sabe o que diz a palavra, sabe até o conselho. Então, o líder vai te aconselhar, você, peraí, que eu já sei o que você vai falar agora. Peraí, já sei, guarda o coração. Já sei, peraí. Tem que honrar pai e mãe. Já sei disso também. E por que não faz? Por que não faz? O que te amarra? Irmãos, chegou o tempo de nós pararmos de brincar de ser igreja. Chegou o tempo da igreja de Jesus se levantar com uma voz profética nessa nação. Chegou o tempo de você lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, você se levantar como um discípulo de Jesus Cristo e colocar em prática aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Chegou o tempo de nós, como igreja de Jesus Cristo, nos posicionarmos aonde quer que estejamos, para que a palavra e o evangelho de Jesus Cristo seja pregado nos 4 cantos dessa nação. Chegou o tempo de nós pararmos de brincarmos, de sermos comunidade. Chegou o tempo de largarmos a rotina de lado e tomarmos parte na nossa missão. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei até que ponto o Espírito Santo está falando com você, tocando na sua vida. Mas eu sei que tem muita gente aqui nessa noite, que chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo, o Senhor está dando um chacoalhão. Chegou o tempo de mudança. Eu sei que tem muita gente aqui nessa noite, que o Senhor está despertando para um novo tempo, que o Senhor está despertando para algo novo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu sei que pessoas vão ser curadas, transformadas.
porque Jesus está aqui. O Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida e através da sua vida. Ele quer te usar. Acabou o tempo de playground. Acabou o tempo da brincadeira. Acabou o tempo da desculpa. Acabou o tempo do dodói. Acabou o tempo de tudo isso que te amarrava e te impedia. Inicia-se hoje na sua vida um novo tempo. Um tempo de discípulo, um tempo de ser usado, um tempo onde o Senhor vai falar: ali naquele bairro, naquela casa tem um discípulo meu. Oh, Jesus amado. Gostaria de pedir que você se colocasse de pé no seu lugar, ainda de cabeça curvada, olhos fechados. Eu não vou fazer nenhum apelo para vir até aqui à frente, porque até mesmo o horário não nos permite isso. Mas eu queria que você, se você quer realmente colocar em prática isso que você ouviu aqui nessa noite, levante a sua mão no seu lugar. Levante a sua mão. Glória a Deus. Vai acontecer uma revolução, meus irmãos. Oh, meu Deus, vai acontecer algo poderoso nessa zona leste de São Paulo. Vai acontecer algo poderoso no Brasil. Fica a sua mão levantada, não abaixa não. Fica a sua mão levantada. Fica a sua mão levantada. A sua mão levantada declara uma mudança interior de algo que o Espírito Santo está falando no seu ouvido. É a expressão exterior de algo interior. É o arrependimento. É o passo. É o olhar para Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar. É o crer. É o crer na palavra. É o reconhecimento. Reconhecimento. Eu queria que vocês todos erguessem suas mãos agora e começassem a orar nos seus lugares. Comece a orar, igreja. Comece a orar, igreja. Comece a orar, igreja. Comece a orar, igreja. Comece a orar. Comece a orar. Olha a sua vida. Peça perdão a Ele. Peça perdão. Peça perdão. Peça perdão pelo seu pecado. Talvez você esteja aqui, a sua mente esteja sendo bombardeada pelo diabo. Sua mente está sendo um campo de batalha. Eu queria te falar: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. O Senhor é com você. Ele está sobre a sua vida. O Senhor está te chamando hoje para um novo tempo. Talvez você esteja aqui e faz tempo que você não sentia a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, meus irmãos. O Espírito do Deus vivente, Ele está em nosso meio. Ele está fluindo, Ele está andando, Ele está passeando pelo nosso meio. Queria pedir que você pegasse na mão do irmão que está ao seu lado, queria que você orasse por ele agora. Comece a orar, pega na mão do seu irmão, comece a orar por ele. Comece a orar por ele, profetiza sobre a vida dele agora. Você é boca de Deus agora. Comece a profetizar. Comece a profetizar.